No programa Pense Saúde de hoje, nós estamos conversando sobre asma e bronquite. E para isso participam deste programa os pneumologistas Dr. Márcio Freitas Guimarães, a doutora Valéria Maria Augusto e o pneumologista pediátrico Dr. Cássio da Cunha e Biapina, todos médicos cooperados da Unimed BH. E você, com a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo depoimento, se quiser, é só ligar para a gente, 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, o Dr. Márcio começou a falar sobre tratamento e agora eu quero falar mais especificamente como deve ser, a partir do momento que é uma doença, que vocês explicarem, é uma doença crônica, como é feito esse tratamento. Você começou explicando, falando das bombinhas, né, Dr. Márcio? O tratamento da asma, ele é muito amplo. Ele não é só um tratamento à base de medicamento. Ele também tem um tratamento ambiental, onde o asmático deve procurar não se expor àqueles fatores que ele já sabe que desencadeiam sintomas respiratórios. E a gente também sempre recomenda atividade física, que é um complemento desse tratamento da asma. O tratamento medicamentoso, ele é muito importante e ele se baseia em dois tipos de medicamento. Um medicamento para alívio, quando o paciente está passando mal. É um medicamento que vai fazer com que aquela falta de ar ou aquela cheira desapareça naquele momento. E um tratamento de manutenção, que é um tratamento que tem uma ação anti-inflamatória. Nós estamos falando aqui que a asma é uma doença inflamatória que cursa com inflamação, então é importante usar um medicamento que tem uma ação anti-inflamatória. Esse tratamento anti-inflamatório, ele usualmente é para o resto da vida, embora haja critérios para se fazer uma redução desse tratamento de acordo com a avaliação médica. Certo. Ele falou aqui desde a infância sobre essa continuidade do tratamento e dessa manutenção. E eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, doutor Cássio, porque às vezes a gente fica muito preocupado em apagar o incêndio inicial, ou seja, numa crise, melhorar a crise, e a partir daí não está tendo mais sintoma, está ótimo, né? E não é assim, né? Com certeza. Os medicamentos de crise, eles são muito eficazes. Na maior parte das vezes, na infância, no adulto, a medicação tem uma ação rápida e aí com isso a pessoa fica satisfeita de ter um alívio rápido daquele sintoma, um controle rápido daquilo e incorre nesse erro de não prosseguir com essa manutenção. Com a manutenção do tratamento profilático, tratamento preventivo, que vai evitar que aquela criança evolui para ser um adulto que vai ter crises de mais difícil controle para um quadro crônico mais grave. E isso, a gente está falando da questão da respiração e ela interfere em tudo, né? Porque acaba que é uma criança que vai respirar mais pela boca, que vai ter uma dificuldade de dormir pela respiração. Isso interfere em todo o desenvolvimento dela, até cognitivo, né? Até a dificuldade na escola, não é isso? Com certeza. Então, assim, crises podem levar à inatividade física, à obesidade, e a obesidade leva a crises mais graves, seja na infância, seja na idade adulta. Ela pode piorar os quadros de asma. Pode piorar os casos de asma. Então, crianças que internam, se pegasse todas as crianças que internam, isso vale para os adultos também, são mais obesos. Obesos, eles têm diagnóstico e mesmo tratamento mais difíceis. Nós vamos falar sobre essa relação, então, mais daqui a pouco. Eu queria falar mais um pouco sobre essa adesão ao tratamento e sobre os riscos da não adesão, principalmente quando se trata dessa manutenção, doutora Valéria. Porque uma coisa, como a gente falou, é você acabar com os sintomas no momento de crise, mas não fazer esse tratamento de manutenção. Que risco que a pessoa corre? Existem problemas dessa doença se agravar mais, se tornar de alguma forma irreversível? Essa facilidade de respirar, esse fluxo respiratório? Então, embora a gente não possa de antemão afirmar qual a asma que vai evoluir de forma mais grave, porque isso também tem um padrão individual genético,
Uma das finalidades do tratamento é prevenir uma coisa que nós usamos um jargão que chama risco futuro. Quer dizer, a gente trata para evitar que aquela infecção da via aérea vá levando a uma coisa que nós chamamos de remodelamento do brônquio. Quer dizer, um brônquio cronicamente inflamado, ele gera um espasmo da musculatura em torno dele e com isso ele se remodela. O que é remodelar? Remodelar é não ser mais sensível aos medicamentos dilatadores ou anti-inflamatórios. Então, o asmático remodelado, vamos dizer assim, ele é um indivíduo que ele não responde mais tão bem como eles falaram com as medicações, nem de alívio, nem as medicações de prevenção. Tá então, existem asmas e asmas, vamos dizer assim, tá certo? Existe a asma mais grave, a asma mais... Mas a intenção principal do tratamento é prevenir o remodelamento brônquico e prevenir o risco futuro. Então, essa atitude de apagou o incêndio, para de tratar, que é uma atitude comum em todos os tratamentos. De todas as doenças, não só da asma. Não estou sentindo mais nada. Essa doutora está precisa. querendo que eu fique usando medicamento sem necessidade. Aliás, médico adora isso, não é? Dar remédio quando a gente está boa, né? Se eu não vou nem no consultório dela mais, porque senão ela vai falar para eu continuar usando. Faz uma tal de espirometria lá, fala que eu ainda não estou boa e continua querendo que eu use esse remédio. Esse remédio tem cortisona, isso faz mal para a saúde, vai me fazer engordar. Esse é o racional mais comum. Assim, o leigo passa um para o outro de uma forma, sabe? Então, assim, a adesão ao tratamento é fundamental. O tratamento inalatório, ele é feito com microdoses de medicação. Os riscos e os efeitos colaterais são baixíssimos e o benefício, hoje em dia, do tratamento da asma está mais que provado. Certo. Doutor Márcio, queria comentar? Eu queria complementar uma coisa que a Valéria acabou de falar aqui, antecipando a minha fala. Adivinhou. Que a gente está falando em medicamento de alívio, medicamento de manutenção, medicamento anti-inflamatório, mas especificar que o melhor tratamento é aquele que você faz pela via inalatória. Quer dizer, é a bombinha mesmo. Genericamente vamos chamar isso de bombinha, embora bombinha sejam os medicamentos que sejam à base de aerossol, mas a gente vai, para simplificar, vai chamar tudo de bombinha e hoje há diversos tipos de medicamentos, a gente está vendo alguma dispositivos. Esse que está na imagem aqui é uma bombinha do ponto de vista técnico, mas existem outros medicamentos inalatórios que não são na forma de aerossol, mas que ainda assim o paciente tem o temor de usar pelo risco de problema de coração e outras coisas. E eu gostaria que vocês falassem sobre esse risco. Primeiro, acho que a primeira grande angústia das pessoas é assim, eu vou ficar viciada na bombinha? Não. Bombinha não vicia e bombinha não ataca o coração. E é muito frequente a gente ver o paciente deixar o tratamento, abandonar o tratamento, porque ele ouviu dizer que aquilo faz mal para o coração, que aquilo vai fazer mal a longo prazo, e não tem nada disso. As bombinhas, esses medicamentos inalatórios são absolutamente seguros. O paciente pode usar por anos e anos, às vezes uma vida inteira, que ele não tem qualquer risco de desenvolver esse tipo de complicação. E uma coisa importante, Márcia, é que esses medicamentos inalatórios, eles podem dar, vamos chamar de efeitos indesejáveis, porque ele também atua, por exemplo, na musculatura periférica, então ele pode dar um pouquinho de tremor, ou então ele pode atuar, assim, do ponto de vista farmacológico, no músculo cardíaco, aumentando a frequência cardíaca. Então, o paciente pode perceber uma palpitação. Taquicardiazinha. Então, aquela palpitação, aquele aumento da frequência cardíaca, assim como o tremor, isso não significa que o remédio esteja fazendo mal, esteja atacando o organismo dele. Aquilo é um efeito que não era um efeito desejável, mas que pode acontecer fisiologicamente. Certo. Eu falei assim, as pessoas têm medo da bombinha vicia, na verdade acho que é o medo de ficar dependente, né, da bombinha sempre, mas não existe esse... Mas aí é muito importante associar isso com a não adesão.
toda dependência assim, de medicação é assim. Eu começo a tratar, quando eu estou melhor eu interrompo, aí o processo inflamatório volta todo, aí eu volto a recair. Então, quer dizer, sabe? Porque não teve essa continuidade no tratamento. O desmame, entre aspas, assim, da dose, como o Márcio falou, redução de dose, e eventualmente até redução de grupos de medicamentos que a gente está usando, ele passa muito assim, por mais que a gente esclareça a população num programa como esse, cada indivíduo é um. Então a história da asma de cada pessoa é uma história, é da nossa conversa dentro do consultório, com aquele paciente, com aquela história, com aqueles hábitos de vida, é que vai surgir a sequência do tratamento. Sim. Não dá para uma pessoa que tem asma achar que vai monitorar ela mesma. Não quero tirar a autonomia do paciente. Claro, mas assim, não, agora eu projeto um tratamento para o próximo ano, e aí depois nós vamos fazer isso. Aí, não, eu vou fazer isso agora, depois eu vou chegar lá. Isso desorganiza demais o tratamento das pessoas, e a não adesão está, portanto, eu brinco, eu tenho uma paciente que chegou para mim numa crise asmática gravíssima, com risco de vida, eu estava num plantão de emergência. E ela saiu dessa crise e é minha paciente há mais de 10 anos. Ela vem ao consultório hoje uma vez a cada 2 anos, quer dizer, ela não precisa mais Conseguiu, né? Mas ela sempre seguiu o tratamento. Certo. Daqui a pouco a gente continua e eu quero saber também do Dr. Cássio se algumas atitudes dentro de casa podem melhorar, por exemplo, nebulização ou umidificar o ar, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso e tem mais comentários e mais perguntas também. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí, daqui a pouco a gente está de volta.